como você votaria nessa nossa enquete aqui? Quem depende mais dos jogadores que não estão presentes? É o Flamengo com o De La Cruz, quem perde mais? Flamengo sem De La Cruz ou o Palmeiras sem o Estevão? Na sua opinião, quem perde mais? Palmeiras sem o Estevão. O Palmeiras tem se mostrado bem claramente que sem o Estevão ele tem assim poucas opções ofensivas de eficientes, né? O Palmeiras não tem conseguido ser eficiente ofensivamente desde que o Estevão se machucou, né? E ele se machucou, voltou, se machucou de novo. Então o Palmeiras tem sido um time que até consegue criar em alguns momentos, mas não oferece perigo, né? O Palmeiras ofereceu muito pouco perigo no jogo contra o Flamengo, né? Um pouco pela opção tática, mas também nos momentos em que teve oportunidade não conseguiu. Contra o Inter no primeiro tempo também, né, completamente apagado, e aí no segundo tempo consegue se recuperar, ainda faz um gol ali já na reta final e arruma um empate, mas é um time que não entendeu uma maneira de jogar sem a presença do Estevão, né? Sem esse cara mais avançado, de mais velocidade, com o drible, não conseguiu, né? O Palmeiras tem hoje a opção do Felipe Anderson, tem o Dudu, né, voltando da lesão, tem ali, né, alguns jogadores, tem o Maurício, tem jogadores novos, mas são caras que acabaram de chegar e que têm uma maneira de jogar diferente, né? O time precisa aprender a jogar de um jeito diferente e está tendo que aprender isso no meio de uma sequência muito dura, né? E numa epidemia de má fase, né? A reclamação do Abel, né, na coletiva, ele assim, é raro o Abel falar dos jogadores individualmente, né? Mas ele falou, tem jogadores que não estão entregando tecnicamente, isso está muito claro, né? E são vários jogadores ao mesmo tempo. Então, quando você perde um cara do nível do Estevão, que é o cara que muda jogo, né? Ele é o cara extra classe, ele é o cara que resolve uma partida. E o Palmeiras não tem tido uma alternativa ao Estevão, não tem. O Palmeiras não tem hoje um atacante eficiente. O Rony estava perdendo até corrida, né? Fez o gol contra o Inter, né? Num momento muito importante, quase fez um golaço também, num lance ali, numa bola quase perdida, mas não vem num bom momento. E o Flaco Lopes também, desde o Campeonato Paulista, né, não tem tido grandes atuações. E até por isso tem tido poucas oportunidades. Então, o Palmeiras sem o Estevão perde muito, e isso está claro, né? Basta ver o retrospecto do Palmeiras aí nas últimas semanas. E o Flamengo, embora perca muito com o Dela Cruz, que para mim é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, né, no futebol brasileiro hoje, né, aquele motorzinho da equipe, o cara que dita o ritmo de jogo, né, quando o Flamengo com a bola ou sem a bola, o Dela Cruz tem essa importância, é um cara que inclusive vai para o combate, é um jogador absolutamente maravilhoso, vale cada centavo que o Flamengo investiu nele. O Flamengo tem alternativas, né? O Flamengo é um clube hoje que pode se dar o luxo de ter Bruno Henrique, Gabigol no banco, perdeu o Cebolinha no jogo contra o Palmeiras, entrou o Luiz Araújo, que foi decisivo para a partida, né? O Cebolinha já estava muito bem, mas o Luiz Araújo entrou e foi melhor ainda. Então, é um time que acho que tem alternativas melhores para suprir essa ausência. E para o confronto de amanhã, especificamente, uma questão do resultado construído na primeira partida, né? O Palmeiras é um time que vai precisar ir para o jogo e não tem o seu principal jogador ofensivo. O Flamengo é um time que pode esperar o Palmeiras, porque tem, né, os 2-0 construídos na partida de ida, e mesmo, né, na ausência do Dela Cruz, continua tendo o Arrascaeta, né, o Cebolinha a gente não sabe se vai para a partida, mas, né, continua tendo uma equipe muito forte, muito sólida, e que está tranquila em cima né, de um ótimo resultado, que aliás saiu barato para o Palmeiras aqueles 2-0 no Maracanã. Então eu vejo o Palmeiras numa situação muito mais difícil pela qualidade do elenco do Flamengo e pelo atual momento, né? O Palmeiras, além de não ter opções, né, nessas características do Estevão, o Palmeiras tem nos seus principais jogadores, nos seus pilares ali, o Zé Rafael, Rafael Veiga, Gustavo Gomes, não vivem um bom momento, né? Então é bem difícil. Quando você já não, né, os outros não conseguem fazer nem né, o que fazem normalmente, que dirá compensar a ausência de um jogador como o Estevão, que eu espero que quando conseguir voltar aí possa manter uma sequência, porque seria muito triste ver um jogador tão jovem já sofrendo tanto com lesões, né? Uma lesão atrás da outra.
O Palmeiras não dá nenhuma previsão de volta para ele, mas pode ser que volte até amanhã, como uma surpresa ele volte. O Palmeiras não dá informações, não tem informação sobre qual é a situação do Estevão agora. Olha esses números aqui, o Perrone. O Palmeiras não vence desde o jogo contra o Cruzeiro, no dia 20 de julho. Foram 3 derrotas e um empate nesse período, e o que chamou a atenção foi a queda na quantidade de finalizações. O Palmeiras é o time que mais finaliza no Brasileirão. Tem média de 17,19 por jogo. Só que na Copa do Brasil contra o Flamengo finalizou 2, nenhuma no gol. E contra o Inter, agora pelo Brasileiro, passou o primeiro tempo todo só com 2 também, e nenhuma no gol. Sem contar nas derrotas para o Fluminense e Vitória, quando o time finalizou, mas sem pontaria. Tudo isso coincide com o quê? Com o período em que o Estevão não está no time. Né? Então, ele, pra você ter uma ideia, pode ser uma coincidência? Pode, mas também pode ser resultado do que ele consegue produzir ofensivamente, e sem ele o Palmeiras cai muito. Eu não acredito em coincidência, não. Acho que é por aí mesmo. Acho que esse número, você pegou um número que é perfeito, que ele explica bem. Olha o problemão que é o Estevão não jogar. Olha como ele faz falta. Porque aí, sim, coincide com o Dudu voltando, com novidades no time. Porque, assim, o Palmeiras, nos últimos anos, essa fase vencedora do Palmeiras, ela tem uma das marcas dela é que é a seguinte, que troca o time, sai jogador, entra o outro, o Abel consegue manter o nível. E agora não está rolando. Por uma série de fatores, né? Já perdeu o Endrick, agora tem esse problema, tem o problema com o Estevão, que é um cara que vai fazer falta, não tem como não fazer falta. Como é que você vai substituir o Estevão? Ele é uma extra classe, como a Alicia falou. Tem os caras que estão entrando neste momento, quer dizer, normalmente o cara chega no Palmeiras, o Palmeiras está arrumadinho, né? Tá vencendo, tal, beleza, fica mais fácil para o cara entrar. Só que a galera que está chegando agora não está tendo essa, né? Está diferente o panorama. O time está precisando voltar a vencer. Mas assim, falando do jeito que a gente está falando aqui, parece que é terra arrasada, que não dá, que o Flamengo já passou, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Palmeiras ainda tem chance. E, malandro, se o Palmeiras passa do Flamengo, ganha, né? Vai ganhar uma força, vai voltar mais forte, né? Não, se passar, se ele fizer a remontada, como se diz agora, né, que é uma expressão em espanhol, remontada, uma virada incrível, aí o jogo vira, Alicia, e vira também para o Flamengo. Por quê? Porque a torcida ficou pé da vida que o Tite poupou titulares contra o São Paulo, perdeu o jogo, perdeu a liderança do campeonato, todo mundo falando, pô, a Copa do Brasil não é o mais importante, é o menos importante, não se despreza assim a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o que aconteceu? A derrota para o São Paulo fez o jogo contra o Palmeiras ser muito importante. O Flamengo não pode nem pensar em não se classificar. Claro, está muito perto, ganhou de 2-0, jogou bem, não sei o quê, contra o Palmeiras, mas agora está nessa. Bom, já que poupou e perdeu a liderança, vai ter que classificar de qualquer forma, né? Pois é, né? Claro que a pressão tá toda em cima do Palmeiras, que precisa de um resultado, mas ao mesmo tempo imagina o Flamengo não classificar. Né? O Flamengo, depois de abrir 2-0 num jogo que poderia ter sido mais, né? O Flamengo poderia ter vencido, né, por 3, até por 4-0, teve essas oportunidades, né? E aí de matar o confronto completamente, tem uma responsabilidade de passar, de segurar esse resultado amanhã no Allianz Parque. Mas eu também vejo assim a torcida com muito pouca tolerância, porque perder para o São Paulo no Morumbi não é nenhum absurdo. Né? Eu entendo a revolta da torcida do Palmeiras quando você perde do Vitória dentro de casa. Esse é um resultado que você não pode ter. Se você quer brigar pelo título, tem jogos que você precisa vencer. Você jogar contra o São Paulo no Morumbi e perder, eu acho da vida, é do jogo, né? É bom vencer adversários fortes fora de casa, é importante para ganhar o título, com certeza. Mas não é um jogo que o Flamengo poderia ter ido com a sua força máxima e ainda assim ter perdido, né? Então não vejo esse absurdo, mas eu entendo a torcida fazendo a conta e falando, pô, Copa do Brasil tá quase garantido, né? Como é que, mas imagina, vai poupar jogador amanhã contra o Palmeiras? Né, e correr o risco de perder essa classificação. Então, assim, essa coisa do que é mais importante, também ela vale enquanto você está vivo em tudo, né? Aí, de repente, o Flamengo é eliminado da Copa do Brasil, e aí a Copa do Brasil, pô, era importante também a Copa do Brasil, hein? Era um título que podia ter vencido. Então,
Eu acho que assim, tem uma parte das torcidas, dos clubes, que vai cobrar resultado sempre em tudo e não vai gostar que poupe em lugar nenhum. Né? É muito difícil você ver o time poupar jogador, perder e a torcida falar, não, realmente, tinha que ter poupado mesmo. Né? Quando poupa e vence, aí é diferente. Mas não tem jeito, né? Porque o Flamengo enfrentou o São Paulo, né, no sábado, vai jogar contra o Palmeiras amanhã e vai jogar contra o Palmeiras de novo no domingo, num jogo que aí sim tem uma importância muito maior no Campeonato Brasileiro, mais importante até do que o jogo contra o São Paulo, porque é um confronto direto de clubes que vão, né, tem tudo para continuar brigando pelo título até o final. Então, nessa conta, é muito difícil o Tite olhar para essa sequência desses 3 jogos e não poupar em lugar nenhum. Né? E aí eu olhando para esses 3 jogos, eu também teria poupado contra o São Paulo, que era um jogo que se perdesse é da vida, para não poupar num confronto importante no Allianz amanhã, e nesse confronto direto pelo Campeonato Brasileiro no domingo. Então, assim, essa coisa, o Campeonato Brasileiro, às vezes tem final de semana que a torcida reclama como se fosse mata-mata, né? Parece que o Flamengo perdeu do São Paulo e acabou o campeonato. Então, acho cedo também, e não tem jeito, gente. Vai ter, olha o calendário, vai ter que poupar. Os jogadores não vão aguentar nesse ritmo, não à toa. A gente está vendo aí uma sequência de lesões e clubes, inclusive como o Palmeiras, que historicamente, né, passavam ilesos aí pela temporada, com uma sequência de lesões, assim, uma atrás da outra, e inclusive lesões sérias, tirando jogadores do campeonato, tirando jogadores até o final do ano. Então, acho não tem jeito. Vai ter que poupar. E se eu fosse o Tite, teria poupado no mesmo lugar e arriscado, e arriscou. O São Paulo fez a sua parte, venceu um jogo muito importante, e mérito do São Paulo também, né, gente? Porque assim, parece que o São Paulo jogou contra ninguém. Olha o que é o time misto do Flamengo é melhor do que a maioria dos times titulares do campeonato. Então, também, né, não parecer que o São Paulo ganhou de ninguém. Foi um bom jogo, muito bom jogo do São Paulo. O Flamengo não chutou nenhuma bola no gol, não acertou o gol nenhuma vez. Foram pouquíssimas finalizações. O São Paulo poderia ter feito até mais, isso é verdade. Bom, para finalizar com vocês, porque temos boletim olímpico com a Domi aqui, Perrone. O Flamengo se despediu, está se despedindo hoje do Adílio, grande Adílio, Andrade, Adílio e Zico. Nós que somos mais antigos do que a Alicia não vai lembrar, mas nós lembramos, esse meio de campo, sei lá, foi um dos mais espetaculares da história do futebol brasileiro, fez parte do primeiro timaço do Flamengo, aquele time que encantou, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou o Campeonato Brasileiro, é um time, simplesmente o time do Zico, que era muito bem assessorado por Andrade e Adílio. O Adílio nos deixou aos 68 anos, estava tratando um câncer no pâncreas e está sendo velado nessa terça-feira, vai ser velado nessa terça-feira na Gávea. E nós podemos falar, né? Esse jogou muita bola, era um jogadoraço, um camisa 8 fantástico. Jogou muita bola, é um cara, é um dos maiores da história do Flamengo. Esse meio de campo que você falou, cara, você fala esse meio de campo, pô, você para tudo que está fazendo para lembrar, né, para relembrar. E acho até que às vezes é pouco reverenciado, muito reverenciado pela torcida do Flamengo, mas de maneira geral, eu não sei se o Adílio é tão lembrado com a importância que deveria, né? E assim, esse time do Flamengo, o Adílio, o Zico, vocês são caras. Eu lembro que tinha jogo aqui no Flamengo e Corinthians no Morumbi, por exemplo, Flamengo e São Paulo. Tinha uma galera que pegava e falou: opa, esse jogo eu preciso ir. Esse jogo eu preciso ir para ver esse time do Flamengo. É um time que marcou época, né? Então realmente é uma perda muito grande, é um cara muito importante para a história do Flamengo. E o Adílio, só para finalizar, eu morei no Rio, né? Durante 11 anos, e eu conheci o Adílio. É um cara que você olha o Adílio e fala: esse aqui é jogador de futebol, porque ele poderia entrar num campo assim, ele era fininho, em forma, um cara e uma pessoa muito dócil, muito, muito gente boa, e ele estava sempre na Gávea. Sabe aquela turma que fica na Gávea? A galera que fica lá e tal. O Adílio era o cara da Gávea, e foi um jogador, morava por ali e tal, e foi um jogador espetacular, viu, Alicia? Sei que você não viu o Adílio jogar, mas ele jogou muito. Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico, a linha de frente, meio campo para frente desse Flamengo espetacular, que para muitos o maior Flamengo da história do Flamengo.